Vamos começar mais um podcast do portal Arquibrasil. Queria agradecer aqui a presença da Juliana e do Armando, né? Um prazer poder fazer essa discussão aqui com vocês hoje de um tema tão interessante, né? Que é a questão da inovação na mobilidade urbana, né? É um tema que muito interessa para o público aqui no Brasil, como é que isso vai acontecer agora nos próximos anos, né? Então, a Juliana e o Armando são profissionais aí da área, né? Que estão envolvidos com o tema já de longa data, conhecem muito do assunto e estão aqui conosco hoje para a gente falar um pouquinho de como vamos nos preparar, o que está acontecendo no mundo, como é que a cidade vai se relacionar com essas novas tecnologias de mobilidade. Especialmente nós vamos falar hoje sobre a mobilidade aérea, né, de mercadorias, de pessoas e como é que isso impacta na cidade, né? Então, Juliana, por favor, fala um pouco de você para o pessoal poder te conhecer. Olá, prazer estar aqui. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Bom, minha experiência é um pouco eclética e nos últimos 25 anos eu tenho estado no mercado corporativo muito à frente de empresas não só de tecnologia, mas também de inovação, e fazendo bastante a ponte aí entre empresas e o consumidor final. Mais recentemente, nos últimos 7, eu foquei mais em empresas de inovação e aí começou-se a experiência com os drones, não só o conhecimento na parte de drones, aeronaves não tripuladas, né, que são chamadas, aeronaves não tripuladas para o uso logístico, mas também sou uma aficionada aí da utilização das aeronaves não tripuladas para transporte de pessoas. Então, nesse sentido, eu trabalhei na empresa pioneira no Brasil na certificação da utilização dos drones para logística por 2 anos, com o desenvolvimento de novos negócios e a gestão dos projetos junto aos clientes, que me deu a oportunidade de conhecer bastante das dores das questões logísticas, das demandas logísticas e do consumidor final. Então, está um pouquinho entre o que a solução oferece e a dor do usuário final, faz parte da minha experiência nos últimos anos. Não sou engenheira, não sou arquiteta, mas costumo estar aí numa ponte com esses profissionais incríveis, né, que têm essa visão logística, essa perspectiva de arquitetar as soluções. Então, eu fico numa ponte aí entre as dores e as soluções dos problemas. Ótimo, excelente. Fico feliz de saber que você está aí nesse contexto. Armando, conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Perfeito, Jorginho. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Bom, eu sou engenheiro eletricista, graduado pela PUC de Porto Alegre e trabalhei desde o início dos anos 90, sempre atuei nesse mercado de tecnologia, né? Iniciei minha carreira como desenvolvedor de software, mas migrei já no começo dos anos 2000 para o lado negro da força do negócio, que é as vendas, né? Vendas e desenvolvimento de negócios. Tive a oportunidade de ter a minha empresa, a empresa de prestação de serviços de engenharia. Eu operei a minha empresa durante 10, 11 anos e em 2016 fiz um movimento, então, me mudei com a família toda para a Alemanha e retomei, vamos dizer, a minha atuação no mercado aeroespacial. Então, comecei trabalhando numa empresa da área do aeroespacial tripulado, vamos dizer assim. E desde 2020, então, eu estou numa empresa chamada Wincopter, que é uma empresa alemã, uma startup alemã, especializada no desenvolvimento e produção de drones para logística, né? Então, essa é essa referência que eu vou ter a oportunidade de trazer aqui hoje para a nossa discussão. Eu tive a oportunidade de conhecer, posso dizer que startup, mas uma potência, né? No campo da mobilidade aérea, né? Realmente eu fiquei muito surpreso quando visitei, tive essa oportunidade, né? E esse contato que a Juliana fez. Então, eu fico feliz de poder tê-los aqui no Brasil falando desse tema aqui para o nosso público agora, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês. Como é que vocês veem o desenvolvimento das nossas cidades? Como as nossas cidades vão precisar se preparar para receber essa nova forma de mobilidade? Nós já temos algumas experiências aqui no Brasil
sei que a Juliana já trabalhou em algumas delas, para colocar para funcionar, né? Para colocar operacional esse modelo. Então, queria que vocês pudessem falar um pouquinho disso, Juliana, começando aqui pela experiência brasileira, desse modelo, né? Como é que a gente vai preparar as nossas cidades para receber um drone que transporta mercadoria, por exemplo? Isso já é uma realidade? Isso já acontece? Como é que nós vamos lidar com isso no dia a dia? Nós, profissionais que vamos preparar os edifícios, que vamos preparar os novos empreendimentos, loteamentos, condomínios, para receber essa mobilidade. Bom, sim, os drones são uma realidade, a utilização dessas aeronaves não tripuladas, elas são uma realidade. Hoje a gente sabe que enfrenta uma combinação de desafios, desde disponibilidade de infraestrutura, a questão regulatória, a curva de adoção acerca da competitividade de preço. Então tem uma combinação aí de fatores, eu citei alguns dos principais. No entanto, quando a gente pensa numa solução, quando a gente pensa em que solução adotar, em que modal a gente vai utilizar para adotar um drone ou não, é muito importante manter-se a mente aberta na combinação de modais. Ou seja, quando você vai pensar numa solução, por exemplo, no caso de um empreendimento, seja ele comercial ou residencial, muitas vezes a gente acaba indo ao encontro só de uma solução única, que possa equacionar a sua demanda. Então, eu vou utilizar motoboy, eu vou utilizar bike elétrica, eu vou usar drone. E na minha experiência, da interface que eu tive com dezenas de empresas de diferentes segmentos, a combinação desses modais entre o terrestre e o aéreo é o grande ponto-chave. Então, a primeira colocação que eu traria os drones são uma realidade, mas não sozinhos. Eles precisam estar integrados, fazer uma combinação de modais para equacionar essas soluções. Em segundo lugar, tudo que se vier projetar na curva de adoção desses drones, é muito importante entender que vai existir essa combinação dos modais. E junto da curva de adoção, das questões de preocupação de segurança, da preocupação de a concorrência do custo-benefício, do preço final, é muito interessante considerar que o drone pode ser uma solução para viabilizar acesso não só acesso mais rápido, que é a primeira associação que se faz, poxa, eu quero ter meu delivery em 10 minutos ao invés de 30, 40, então, não só pensar na questão de agilidade, mas muitas vezes a possibilidade de acesso a áreas um pouco mais remotas, seja para cruzar um rio, para cruzar uma serra. Então, abrir a mente para que o drone se torne realidade, abrir a mente para combinação de modais aéreos e terrestres e de soluções não só de agilidade, mas também de acessibilidade a diferentes áreas. E também a questão da segurança, né? Eu me lembro que alguns poucos anos atrás, uma experiência piloto em Aracaju, de entrega de delivery, né? Quando substituiu o transporte através da moto, né? Para o transporte por drone, em conexão com o patinete elétrico ou a bicicleta elétrica, né? Isso permitiu com que os entregadores deixassem de utilizar a moto para fazer um percurso que era perigoso, porque pegavam um trecho de rodovia Exatamente. com a moto, para passar a fazer um trecho com uma velocidade bem mais baixa, com patinete ou uma bicicleta elétrica, no last mile, ou seja, ali naquela última milha, nos últimos 1.600 metros, 2 quilômetros da entrega final, conectado com o drone, e nesse conjunto do tempo, reduzindo o tempo de entrega, né, do delivery. Então isso reduz o tempo, reduz o custo e aumenta a segurança das pessoas que estão envolvidas no processo, né? Acho que também tem essa Com possibilidade, certeza. Né? Com certeza. Armando, o que você conta pra gente dessa experiência aí nesse meio, considerando o que você já vivenciou? Perfeito. Acho que o que a Juliana trouxe aqui na minha opinião, é certeiro. Para complementar, posso até trazer um case prático, né, específico. A Wincopter desenvolveu esse case na Alemanha. Muito embora a gente
nós concentremos as nossas operações iniciais em outros países em função da regulamentação, que na Alemanha, na Europa em si, ela é bem restritiva, mas nós fizemos um piloto na Alemanha, onde a gente levou via drone mercadorias do supermercado, né, itens do supermercado, do estacionamento do supermercado, de uma cidade chamada, uma pequena cidade no estado de Hessen, chamada Michelstadt. Do estacionamento do supermercado, o drone transportava então essas mercadorias até um determinado hub, até um determinado drone port, que nós montamos numa colina, numa área rural. E a partir dessa colina, então a partir desse hub, os produtos eram distribuídos então de bicicleta elétrica, até a casa do usuário, que ficava ali a poucos metros, 100, 200 metros daquele ponto, né? Combinando, então, como a Juliana comentou, combinando essas duas diferentes modalidades de transporte e respeitando a regulação, ou seja, voando apenas sobre zonas rurais, não povoadas, mas viabilizando a entrega do produto até a porta do cliente. Costumo dizer assim, drones de logística, eles resolvem dois problemas na logística, né? Um problema que está dentro das grandes cidades e um problema que está fora das grandes cidades, né? O problema de fora das grandes cidades é a integração dessas regiões remotas, né? Então, o drone, como você comentou, o drone ele alcança facilmente uma região remota, né? Sobrevoando em linha reta ou efetuando uma determinada rota, eventualmente essa região sem acesso por estrada, por exemplo, né? Então, esse é o problema número 1, que é resolvido, a integração de localidades remotas na rede de logística. E o problema que se resolve dentro das grandes cidades é justamente o caos do transporte terrestre, né? Então, o drone cruza uma cidade de 900 mil habitantes rapidamente de um ponto até o outro, né, levando o insumo que se deseja. A indústria, em geral, começa pelo problema 1, né, resolvendo o problema 1, por uma questão de regulação. A tecnologia, posso dizer que a tecnologia já chegou lá, em termos de segurança, confiabilidade, né? Mas os órgãos regulamentadores, eles têm um certo tempo até aceitar essas tecnologias como seguras, né? Nós vamos chegar lá, nós vamos voar sobre cidades daqui a algum tempo, né? E vamos resolver então o problema número 2, que é a mobilidade dentro desse universo de transporte terrestre caótico, né, vamos falar. Mas isso é o natural, né? Toda inovação, ou mesmo quando falamos da indústria farmacêutica, né? O desenvolvimento de um novo medicamento, ele leva um tempo de regulação, de teste até ele estar operacional no mercado. Funcionou assim também para várias tecnologias que hoje para nós são corriqueiras, como pegar um avião, né, e de um ponto ao outro, né? A construção dessa regulamentação foi acontecendo à medida que a tecnologia se instalou, né, e tornou-se uma realidade. Hoje é assim também para os veículos elétricos, né? Então, os profissionais estão agora com o desafio de preparar os edifícios e as cidades para a realidade dos veículos elétricos que já estão aí. Então, o veículo elétrico precisa ter a estação de carregamento, essa estação pode ser no seu trabalho ou na sua residência, e os edifícios já estão construídos. Eles não foram pensados lá atrás neste momento, para este momento atual da necessidade do carregamento das baterias, né? Então, é uma realidade que a gente vai precisar se adaptar, assim como para o transporte de mercadorias e futuramente de pessoas também vai acontecer, né? Então, eu tive a oportunidade, Juliana, e você também acompanhou, sei disso, a discussão da Agência Nacional de Aviação Civil, da ANAC, para a preparação dos vertiportos no Brasil. Uhum. Então, como é que você vê isso, né, na linha do tempo, né? A Embraer, que é uma das maiores empresas do Brasil, está desenvolvendo através da IVE, né, sua subsidiária, um equipamento para pouso e decolagem vertical elétrico, que vai voar nas nossas cidades, como hoje nós temos helicópteros voando, né? Hoje estamos aqui em São Paulo, é uma capital que tem a maior frota de helicópteros do mundo, né? Em breve teremos também veículos elétricos para pouso e decolagem vertical
operando sobre as nossas cabeças por aqui. E as cidades, como é que elas vão se adaptar para isso? Como é que é essa regulação e o que os profissionais, os arquitetos, os designers e até mesmo os engenheiros vão precisar saber e se envolver para poder preparar para essa nova tecnologia? Bom, eu gosto sempre dessa questão da integração, né, da visão de ecossistema. Nesse sentido, a preparação da utilização dos eVTOLs das aeronaves não tripuladas para transporte de pessoas, como você mencionou, esse projeto ele envolve hoje iniciativa pública e privada, ou seja, a pública no sentido regulatório da ANAC, do DCEA, e a iniciativa privada com entidades de diferentes países. Esse olhar é extremamente importante porque ele traz na mesma mesa de discussão não só os provedores da solução em si, no caso a IVE, da Embraer, mas das empresas que podem planejar a infraestrutura para os chamados vertiports, que são os aeroportos para as aeronaves não tripuladas, as empresas responsáveis pelo acesso, pela questão de recarga de bateria, para análise de logística, para como você vai fazer o transporte, se essa pessoa vai se deslocar com algum tipo de bagagem. Então, a combinação de modais, de tráfego de pessoas, então a jornada do consumidor, como ela vai ser de começo ao fim, né? E esses lugares estão sendo pensados também em áreas, considerando-se o ponto que você colocou no começo, acerca de zoneamento. Então, existem pontos a serem considerados acerca de distanciamento. Então, você tem que fazer o planejamento dessa mobilidade, considerando-se os limites de acesso à proximidade de aeroporto, à proximidade de alta densidade demográfica. Então, você perguntou como eu vejo isso. É uma proposta incrível que hoje o Brasil já está se adiantando e está par e par com Europa, a região dos Emirados Árabes, não deve nada aos Estados Unidos. Austrália, Oceania também tem alguma coisinha. Então, o Brasil está se preparando junto a grandes centros em outros países com essa visão integrada. Então, eu vejo que estamos nos preparando e a viabilidade da curva de adoção disso é a combinação também do setor público com o privado, a união para que isso chegue, seja possível de arquitetos, de planejadores urbanos proporem para uma curva de adoção. Queria só pontuar aqui essa questão de segurança, acho que depois vale a pena a gente voltar um pouquinho. Eu não sei o quanto hoje na cabeça dos arquitetos, dos urbanistas, dos designers, de todo mundo, existe ainda algum tipo de preconceito ou não acerca da segurança, não só ser seguro se o drone não cai para transporte ou de logística ou de pessoas, e se ele não está tirando a privacidade, e com isso fazer com que as pessoas deixem de querer ou não utilizar. Então, depois, se você achar que é bacana, a gente pode pontuar um pouquinho nisso também. Ótimo. Armando, como é que você vê esse tema, né? Até para os mais jovens, né? Acho que é importante a gente resgatar aqui. Antigamente existia um desenho animado que chamava Jetsons, né? Eu acredito que vocês devam ter em algum momento assistido o Jetsons também, né? O Jetsons mostrava ali a família que se deslocava, né? As residências eram voadoras e se deslocavam com veículos aéreos, né? Uma espécie de espaçonave, né? E tinha também, dentro, ali no contexto do desenho, aqueles robôs humanoides que faziam a limpeza da casa, preparavam os alimentos e limpavam a casa, que hoje também é uma realidade que a gente vivencia, né? Os veículos autônomos e os veículos elétricos para pouso e decolagem vertical já começam a voar através de protótipos, né? O Brasil, como bem disse a Juliana, está à frente e disputando junto esse mercado com grandes players internacionais, assim como o mercado asiático, em especial a China, também está desenvolvendo vários equipamentos nessa mesma direção. Como é que você vê isso, Armando? A indústria na qual eu trabalho é drone para entrega de produto, né? Drone para logística. Eu tenho uma visão muito particular a respeito
veículo aéreo para transporte de pessoas e desse mercado, né? Eu tenho a minha visão, mas é a minha opinião, eu posso seguramente estar errado. Eu acho que o mercado para drone de logística ele vai acontecer bem antes, né? Ele já está acontecendo, como a gente já comentou aqui. Claro que tudo que se vê hoje no mercado, todas as iniciativas, não vou dizer todas, mas a esmagadora maioria são experimentos, né? Mesmo que sejam experimentos musculosos, com bastante capital e dinheiro investido, mas são experimentos, né? Mas esses projetos de escala comercial eles vão acontecer, né? Para drones de logística. No que se refere a transporte de pessoas, eu já vejo esse mercado um pouco mais distante, mas, como eu disse, eu posso estar equivocado. De qualquer maneira, não importa. O que importa é que, assim, e aí eu me lembro dos tempos, lá do início dos anos 2000, quando se falava nas redes convergentes, né? Redes convergentes, fibra ótica, internet rápida, como vai funcionar a residência, né, nesse sentido, né? O que fazer na residência para preparar para essas redes convergentes. E as discussões aconteciam, e na época eu trabalhava nessa área, aconteciam também com os arquitetos, né? E todo mundo ficava se olhando e se perguntando, será que vai? Né? Será que vai? Mas o que a gente precisa fazer? Será que o cabeamento vai entrar dentro da casa do cidadão? Ou vamos pensar só em redes sem fio? E aconteceu, né? Aconteceu. Aquela onda veio, aconteceu, e hoje a gente tem, né, mesmo em países como a Alemanha, que tem uma infraestrutura, vamos dizer, residencial, tipicamente assim, bem antiga, e foi sofrendo atualizações, mesmo lá você encontra já apartamentos com cabeamento estruturado e preparados para receber a fibra até o usuário. Bom, no caso dos drones, eu acredito que isso também vai forçosamente ter que acontecer. A gente fala hoje da mercadoria ser entregue até a porta do usuário por um entregador de bicicleta, ou talvez até por um veículo robótico, mas terrestre. Mas já existe uma empresa que acredita, uma empresa europeia de drones, concorrente da Wincopter, que aposta no pouso na janela, né? Desenvolveu uma solução em que o drone deles ele aporta na janela do prédio. Então, essa é uma abordagem, eles acreditam que né? E aí eles eliminam, então, esse elemento humano ou terrestre de entrega do produto. Bom, essa é uma abordagem, né? Existem outras, mas seguramente isso vai acontecer. Então, assim, essa discussão é válida e vamos dizer, qualquer iniciativa nesse sentido, na minha opinião, é investimento e não custo. Essas experiências são essa do vamos conectar um drone que vai fazer uma entrega que vem na janela do prédio, é um cenário, é um contexto experimental. Mas você citou o do supermercado que está fazendo esse deslocamento, assim como a experiência aqui brasileira, né? Nós temos aqui de delivery, que também segue um modelo semelhante, né? Desloca a maior parte a mais distante com o drone, entrega a mercadoria e aí uma pessoa da equipe retira essa mercadoria do drone e transporta os últimos metros ali, poucos metros para entregar. Assim como no Brasil, a gente também tem experiências de laboratórios de análises clínicas que também fazem isso, entre outras, né? Empresas privadas que transportam mercadorias dentro da sua própria área ou entre unidades fabris para poder facilitar o processo de produção. Será que esse modelo ele tende a se reproduzir com essa velocidade aqui no Brasil também? Eu gostaria de fazer uma provocação. A primeira associação que a maioria das pessoas faz com os drones é levar a mercadoria até a sua janela, levar o cafezinho ainda quente ou o seu Starbucks, a pizza, né? Quando a gente pensa e aí eu estou pegando carona, aproveitando da questão do urbanismo, do planejamento urbano, né? Que também é um perfil de pessoas que a gente está conversando aqui. É muito importante a gente entender, dentro do conceito de cidades inteligentes, de mobilidade, o entendimento também de o que é para o meu uso, para o meu ego, para a minha necessidade, e o que é de fato prioridade. Então, o planejamento, a visão de comunidade como um todo, ela é muito importante quando você propagar a utilização de algo. Então,
Então, quando a gente vê na internet a entrega do Mercado Livre, entrega do iFood, do 90, seja qual plataforma for, em 40 minutos, em 2 horas, para que eu preciso provocar isso no mercado? Para que eu... Então, a gente está correndo o risco de colocar uma batata quente, um problema que a gente não tem como equacionar. Então, a provocação que eu quero fazer nesse sentido é planejamento da utilização de drones, por exemplo, ele é muito importante e é viável para mercadorias quando você pensa na otimização desses traslados, na otimização desses processos. E não para eu, no primeiro momento, atender a minha vontade. Porque você pode ter uma máquina de café expresso, você pode ter um planejamento melhor dentro de casa. Então, com isso, você não está pensando em sobrecarregar centros urbanos, as áreas de povoamento. Então, quando eu penso muito nos drones, eu penso na agilidade, na facilidade, mas principalmente na qualidade da relação das comunidades, entre o consumo e o consumidor. Então, a minha proposta, a minha provocação é porque a gente utilize o drone como um fator de inteligência para incrementar essa qualidade de mobilidade e não para atender a algo do tipo, lembrei que eu preciso de um desodorante, de um negócio em 15 minutos. Não é por aí. Então, se formos ao encontro de facilitador, aí eu aposto muito, porque aí sim o drone se torna competitivo também na escalabilidade. Você nunca vai fazer a entrega de um drone para um sanduíche de R$30, não vai ser competitivo nunca. Então, faz aí essa parte do setor de saúde, se você quiser provocar também, tem grandes economias aí, grandes soluções que são urbanas, que são entregas de uma mercadoria muito mais prime, né? Muito mais importante, que são amostras de sangue, amostras de exame, vacinas e tudo mais. Então, eu acredito sim, mas não para aquele cafezinho na entrega na janela, eu não vou apoiar isso. Juliana, e quando você traz essa questão, por exemplo, do campo da saúde, né? Nós estamos falando agora de áreas urbanas, de áreas com alta densidade, né? Como aqui a cidade de São Paulo, as metrópoles, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, né? Curitiba. Mas e se a gente for pensar em regiões onde a gente tem uma ocupação rarefeita, uma grande dificuldade de deslocamento, ausência de vias de acesso e necessidade de atendimento com produtos, né? Vamos pegar o caso aqui, esse ano nós vamos ter a COP30 no Brasil, né? Como é que a gente faz para atender a população da região da Amazônia, a população ribeirinha, a população que vive lá um pouco em localidades mais afastadas dos centros urbanos e que precisam se deslocar com barcos, às vezes 10, 12 horas de barco para chegar até um centro para poder ter um serviço médico. Funcionaria um deslocamento até onde hoje a tecnologia permite, Armando, essa autonomia? Qual que é a distância que um drone pode transportar uma vacina, pode buscar uma amostra de exame de sangue, pode levar um medicamento urgente para uma comunidade, pode abastecer rotineiramente uma comunidade com medicamentos, por exemplo. Até quanto dá para fazer isso? Como é que seria essa logística? O drone sai de Manaus ou de Belém e ele vai para uma comunidade, até que distância ele consegue fazer? Perfeito. Assim, vamos colocar assim, existem os desafios de uma empresa que dimensiona, que desenvolve e fabrica uma aeronave como essa, um drone. Por exemplo, um drone classe 3 de até 25 quilos. Até 25 quilos de massa máxima de decolagem, né? São drones leves, vamos falar assim. Esse é o caso de drones que vão carregar aí em torno de 2 a 5 quilos de carga útil. Assim, vamos falar os drones que estão no mercado hoje, né, nessa classe, vão carregar mais ou menos esse conteúdo, de 2 a 5 quilos. Bom, os desafios do fabricante é a confiabilidade, a rapidez, a velocidade e o alcance que ele voa com uma carga de bateria. Tá? E aí eu posso mencionar aqui que esses números também são variados. Então, há fabricantes que conseguem voar 40 km,
outros fabricantes voam 60 e outros voam até 100 km, com uma carga de bateria. É importante frisar que existem os desafios relacionados à operação de drones. Na operação, o operador do drone, que é uma empresa voltada a serviços, ele vai dimensionar a sua rede logística de forma a não ter esse limite, que eu considero um limite fictício, o limite de 40, 60 ou 80 quilômetros. Esse é um limite fictício. Por quê? No momento que você estabelece a sua rede, a sua malha de logística para usar os drones, esse limite ele desaparece. Por quê? Você vai criar hubs que vão permitir a recarga da bateria. Mesmo lá, nessa localidade, lá no meio da Amazônia, você tem condições de instalar um gerador a energia solar e produzir energia elétrica para a carga de uma bateria. Os sistemas são inteligentes a ponto de uma pessoa, a intervenção humana é mínima. A intervenção humana é no sentido de colocar a bateria e apertar um botão. E a bateria vai carregar. Também pode avançar nesse sentido, né? Também pode fazer avançar essa troca. Sentido. Também pode avançar. Ele já avançou no sentido de desconectar a carga e conectar, né? De fazer o carregamento e o drop da soltura. Exatamente. Então, isso pode ser, esses sistemas podem ser e já estão sendo alocados em regiões remotas. Então, essa limitação, ela operacionalmente, ela não existe. Você pode cobrir uma vasta extensão dentro de um país, e aí eu tenho também, novamente, um case, né, que a gente colocou no país africano Malawi, onde a gente carregou vacinas, medicamentos, a partir de um hub, a distâncias maiores, até do que 100 quilômetros, baseado nessa condição. Pousa, troca a bateria e continua voando. Né? Você cobre regiões relativamente grandes, levando a vacina, ou o medicamento, ou o sangue, ou o equipamento de sucção de respiratória. E agora estou evocando um caso bem específico, né? O helicóptero transportou um tubo de sucção em caráter emergencial em Malawi, e esse tubo foi utilizado em tempo para salvar uma criança, né? Salvar a vida de uma criança. Então, sim, funciona, a tecnologia está aí, funciona, e pode ser colocada em regiões remotas e gera muita diferença, gera muito impacto. Né? Perfeito. Complementando ao ponto que ele trouxe, essa questão de a que distância pode chegar, né? Mais uma vez, a combinação, né, o trabalho em conjunto entre iniciativa pública e privada. Parte dos desafios que a gente encontrou na hora de viabilizar a utilização dos drones em centros urbanos era a disponibilidade de áreas para pouso e decolagem. Então, você falava assim, existe um número sem fim de terrenos não ocupados que você pode chegar lá e negociar, você viabiliza aquilo como um negócio para o cara que está com o terreno lá parado. Ao invés de ele alugar para o estacionamento, ele aluga para um drone port. Meu amigo. Aí, quando você pensa num país de extensão territorial como o Brasil, isso é um desafio. Você vai desde terrenos de pessoas que não têm a sua matrícula legalizada, portanto, ela não pode fazer um contrato com você. Se você não faz o contrato, você não tem compliance, você está infringindo a gestão contábil da empresa, até do tipo, todo mundo quer um pedacinho ali daquela brincadeira que você torna o processo. Todo mundo quer do tipo, mas se eu for deixar você usar aqui, você vai ganhar quanto? E ele vê aquilo como uma oportunidade futura e começa a inviabilizar financeiramente. Então, quando você pensa no raio de alcance e nessa disponibilização de hubs, seja em zonas remotas, seja em áreas urbanas, de novo, dentro da visão de planejamento, você pode ter a combinação da iniciativa pública e privada para disponibilizar esses hubs que vão ser pontos de integração, não só para a troca de drone, mas principalmente da troca de modais. Então, não existe a utilização de novas tecnologias sem essa discussão público-privada. Me parece estratégico, então, que o setor público esteja envolvido, especialmente quando tratamos de projetos como esse que você citou, o exemplo do Malawi, para poder levar um medicamento, para poder levar uma vacina, trazer algum equipamento, levar algum equipamento médico para a comunidade. Então, me parece
basicamente necessário o envolvimento do setor público. Mas quando nós falamos de transporte de mercadoria entre hubs de logística, por exemplo, que é uma relação entre privados, ou mesmo dentro de uma própria empresa que está fazendo um trecho, um pedaço do transporte daquela logística necessária, aí não necessariamente, porque ela resolve melhor a questão fundiária e com mais velocidade que o público. Né? Agora, como é que funciona isso do ponto de vista da regulação? Vamos imaginar aqui no interior de São Paulo, que nós temos um eixo para entrega de mercadoria privada. Vários grandes armazéns logísticos que servem para receber essa mercadoria que sai da indústria, vai até aquele centro de distribuição e depois segue em veículos menores para entrega. Como é que isso poderia funcionar do ponto de vista da regulação? Tá, vamos lá. O Armando comentou a questão de segurança, né? Como que a gente chega lá para aprovar, para mostrar que uma aeronave é segura ou não, assim como qualquer outro meio? São N horas de voo comprovadas e N testes reais, né? Eu já vi testes diante da ANAC que você força o drone a ficar sem bateria, a ter que ejetar o paraquedas. Então, dentro dessa visão regulatória, quando a gente pensa num cenário aí de 10 anos ou até de 20 anos, você já vai ter acumulado aí milhares e milhares de horas. Hoje, a premissa da ANAC é que você não pode sobrevoar, uma aeronave não tripulada não pode sobrevoar pessoas não anuentes. O que é pessoa não anuente? Eu não posso sobrevoar uma fazenda que tenha lá, mesmo que tenha 3, 4 pessoas, a priori eu não posso sobrevoar uma fazenda, uma área urbana sem que a pessoa saiba. Uma área rural sem que a pessoa saiba. Se eu estiver numa área privada, então eu estou num grande conglomerado, todo mundo sabe que ele vai sobrevoar drone, ele pode sair de um ponto A a um ponto B e sobrevoar aquela área. Com o advento desse acúmulo de milhares de horas de voo mostrando a melhora da segurança, comprovadamente desses voos, você vai poder ter a saída de um drone de um grande centro de distribuição ou de um mini centro de distribuição. Por exemplo, vamos pensar um mini centro de distribuição de um grupo do varejo. Ele sai do mini centro de distribuição até um condomínio misto de residencial e comercial. O drone vai ser muito útil ali, porque muito possivelmente ele vai sobrevoar uma área já com baixa densidade. Então, ele faz uma rota ali sobrevoando uma serra, você pode aproveitar uma via como uma rodovia, o Canteiro Central, que vai se tornar viável. Hoje não é, a ANAC ainda não autoriza, mas ela vai chegar lá muito em breve. Então, essa questão de segurança vai se comprovar viável e você vai utilizar desses mini centros de distribuição até condomínios, ou vilarejos ou centros, em segurança, utilizando-se rios como o Rio Tietê, como o Rio Pinheiros aqui em São Paulo, dentro das rodovias, o Canteiro Central, as áreas paralelas. Então, sim, vai ser viável você fazer em segurança a utilização desses drones de pontos A ao B. Lembre sempre que o drone ele pode estar dentro, se você tiver de um ponto A até o F, ele pode fazer do B ao C, ele pode fazer uma metade, o começo, o final, onde for mais. Fazendo a conexão. Então, nessa perspectiva, nós poderíamos, no futuro, conectar São Paulo com Campinas através do sobrevoo no Canteiro Central. Ou dentro da cidade de São Paulo, utilizando aqui sobre o Rio Pinheiros e o Rio Tietê e conectando a Zona Sul com a Zona Norte da cidade, por exemplo. É o que a gente chama de corredores. Né? Então, o planejamento de uma rota é um trabalho que é executado pelo operador do drone e a autoridade. Então, se constrói esse corredor, se aproveita, então, esses acidentes geográficos favoráveis para a mitigação dos riscos. Tudo é mitigação do risco. Ótimo. Então, o drone tem um paraquedas, ponto para o drone. O drone não tem paraquedas, mas ele tem um dispositivo de redundância, ponto para o drone.
Estamos sobrevoando o Rio Tietê, ponto para o drone. Então, esse conjunto de medidas de mitigação é que vão viabilizar a operação. Perfeito, perfeito. Amarrando a ponta aqui da questão de segurança, hoje as rotas dos drones, elas são previamente aprovadas pelo DCEA. Então, um drone, ele não vai, diferente dos DJIs, desses drones que as pessoas fazem para filmar, tirar foto, Sim, fazer mapeamento de áreas, os drones para logística, ele tem uma rota pré-aprovada. Então, o operador está ali só para apertar o botão para 3 situações. Para fazer o drone voltar, para abortar a operação ou para ejetar o paraquedas. Então, a rota ela é pré-aprovada pelo DCE. Então, ele sabe de onde ele sai, aonde ele tem que ir e volta. Então, não tem como... A gente já fez rotas no Rio de Janeiro, já fizemos rotas em Belo Horizonte, em Aracaju, no Paraná, na área portuária, enfim. Então, são pré-aprovadas, justamente para ter essa questão de segurança de onde ele decola até onde ele pousa, e também a gestão do tráfego aéreo de aeronaves não tripuladas, que daí é uma outra. Então, nós já temos o operador que tem essa expertise, essa experiência, né, acumulada com vários cases, né, de sucesso já acontecendo. Nós temos o órgão regulatório que já está aprovando essas rotas e está envolvido com o tema. Falta agora conectar a outra ponta, que vão ser os profissionais que vão projetar esses espaços e conectar a cidade, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Perfeito, perfeito. Vamos então acompanhar esses próximos capítulos, né? Esperando que a gente possa ter com isso, melhorar o deslocamento, né? nas nossas cidades, não somente de mercadorias, mas principalmente dentro desse contexto. Eu fiquei muito feliz de saber que hoje é possível salvar vidas, né? De uma forma rápida, utilizando a tecnologia, né? Então, acredito que é um momento de pensarmos aqui a conexão com os arquitetos, com os designers, com os engenheiros que possam estar envolvidos nesse tema e pensando que os novos empreendimentos que acontecem na cidade, que demoram muito tempo para se licenciar, né? Quando a gente fala de um empreendimento de grande porte, que precisa ou que vai fazer o parcelamento do solo, nós estamos falando de aproximadamente uma década de aprovação junto aos órgãos de licenciamento. Então, neste meio tempo, a tecnologia avança, a autonomia das baterias aumenta, né? Muda tudo muito rapidamente. A gente precisa estar acompanhando isso para fazer acontecer de uma forma próxima, né? E os modais conectados, Juliana, como você bem falou, né? Não adianta a gente pensar uma situação isolada, ela tem que estar conectada, né? Eu convido as pessoas a conhecerem também os cases que a Wincopter tem no perfil do LinkedIn, tem coisas no YouTube também. Tem bastante material. A Speedbird também, que é a empresa brasileira com projetos em diferentes países pelo mundo, está presente no Reino Unido com transporte de parte de correios, de documentos críticos, está em Singapura, está na Itália, está num projeto incrível também em Israel. Então, a tecnologia brasileira e mundial tem vários projetos aí para as pessoas que se interessarem, pesquisarem, conhecerem um pouco mais, desmistificar um pouquinho de alguns preconceitos que se tem, né? Enfim, tem bastante coisa interessante aí para inspirar os projetos. Mas é natural, né? Com o tempo a gente vai evoluindo, conhecendo a tecnologia, vendo como ela pode ser aplicada, né? Com segurança, né? Pensando obviamente na questão da economicidade, da praticidade, né? Da manobrabilidade disso no contexto da cidade. E eu acho que a gente tende aí a evoluir cada vez mais nesse campo, né? Então, queria muito agradecer a presença de vocês aqui conosco hoje. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de debater mais à medida que o tema for avançando. E muito obrigado. Fica aqui a provocação para depois a gente fazer com debate na parte de transporte de pessoas. Excelente, excelente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Geraldine.